ainda esse medo, esse temor a Deus. Mas quando nós caímos nesse estudo das obras básicas espíritas, o que nós vemos? Que tanto o medo, o temor, e que hoje em dia a gente está vendo aí, gerando a síndrome do pânico, isso não leva ninguém a nada. Então, Moisés, ele estava cada dia mais incentivando esse temor a Deus. Deus não era esse pai de amor e de bondade para Moisés. E chega a doutrina espírita falando o que para nós? Que nós precisamos aprender a amar a Deus. E aí a gente pode conversar com espíritas mais antigos, espíritas aí que já fazem há muito tempo esse trabalho de palestra, de estudos espíritas. E nós vamos perceber que está todo mundo ainda nessa busca. Como é que eu posso amar a Deus todos os dias de forma positiva, equilibrada e harmônica? Ninguém tem aquela resposta pronta, certinha, que vai lá no nosso coração. Mas nós temos cada dia mais o quê? Aquele mandamento maior abrindo para nós várias setas. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Então, eu não venho à casa espírita porque eu preciso expurgar erros lá do passado. Vamos sair disso. Parece que a gente está todo dia aqui, marcando lá o nosso ponto, porque estamos expurgando os erros lá do passado. Eu preciso vir à casa espírita para trabalhar cada vez mais esse amor a Deus. Ah, não, mas eu venho aqui no SEMA é porque eu adoro a Vera. Também não pode, Mas a gente ainda vê isso, a gente até pode rir, a gente pode até brincar sobre isso, mas a gente encontra, em todas as casas espíritas, em todo o movimento espírita. Então nós precisamos tomar essa consciência, de que esse amor a Deus é algo que todos nós temos dificuldades ainda. Mas que nós precisamos ver o quê? É acima de todas as coisas. É algo que eu vou desenvolver com Ele. Eu e Deus. Eu não tenho de que estar frisando nada mais do que isso. É claro que quando nós vamos ajudar o próximo, nós vamos estar trabalhando, esse amor também a Deus. Mas eu não posso colocar nada como, vamos dizer assim, primordial fora. Eu com Deus. A minha relação com Deus. Isso é muito íntimo, pessoal, individual. E aí, a gente vai agora raciocinar em cima disso, abrir mais a nossa mente, a nossa visão, porque Moisés, o que ele falava? É preciso só cuidar da vida terrena. E chega a mensagem espírita falando o quê? O que para nós? Sinalizando em amarelo. Cuida da vida espiritual. Então, se uma companheira hoje aqui, se ela está mais aberta em relação aos próprios companheiros aqui da casa, se ela hoje está mais fraterna, o que ela fez? Ela cuidou da vida dela espiritual, superou algumas antipatias, superou alguns problemas, de relação interpessoal, ou seja, mediante o próximo, e ela já sorri livremente, Ela já fala com as pessoas, ela já dá aquele clássico boa noite que muita gente não dá. Então nós precisamos ver que esse cuidar da vida espiritual não é propriamente a mediunidade, como muitos pensam por aí. É você cuidar do seu pensamento, do seu sentimento, das suas atitudes. Será que nós estamos fazendo tudo isso? É uma pergunta,
para nós respondermos intimamente. Então, quando nós estamos pensando em, caramba, amar a Deus acima de todas as coisas, eu preciso pensar positivamente. Se eu for um ser derrotista, voltado para baixo, o que a gente lembra? Autoestima baixa, eu não vou amar a Deus nada. Deus, ele vai estar muito distante de mim. Ele pode até estar perto, porque ele deseja, mas eu vou estar muito longe dele. Então, Moisés, ele estava trabalhando o que sempre? Impondo, olha o termo, impondo uma fé cega. Você não precisa raciocinar em cima de nada que eu te falar. Assim era Moisés. Era uma fé cega. Era uma fé que castigava. Deus castiga. E quantos companheiros nossos, né, amigos espíritas, companheiros, cresceram assim? E hoje acabam partindo para esse mecanismo. Se o meu filho ele não tirar uma nota boa lá na escola, eu vou castigá-lo. Isso não está fora da nossa vida, né? Isso está dentro da nossa vida de relação. Uma companheira espírita, há um ano atrás, falava assim: meu filho está tendo problemas, entendeu? Assim, na escola, mas muitos. Ele está muito rebelde. Aí eu perguntei qual era, né, a escola, o estilo dessa escola. Aí ela frisava assim: escola de padre, muito rígido. Ele nem pode ir ao banheiro. E a mãe é espírita. Então olha como a gente faz, né, algumas coisas, né, que não condizem com essa nossa fé espírita e o quê? Raciocinada. Raciocínio, logicada. Ah, mas o palestrante falou. Ótimo, né? Mas vamos meditar em cima disso, raciocinar, né? Mas, variadas vezes, a gente ainda parte, né, para essa fé cega, para essa fé que ainda castiga. Só que Deus, nós já sabemos, ele não castiga ninguém. Ah, mas eu estou sofrendo uma doença incurável. E estou chegando aqui na casa espírita hoje pela primeira vez. Para mim, Deus castiga. O que pode ser essa doença na minha vida? Então, todos nós, né, aqui, acho que já temos essas grandes informações. Pode ser uma prova na qual eu escolhi, né, lá no mundo espiritual. Pode ser uma expiação que foi imposta para mim, para eu dissolver, né, os meus bloqueios, né, os meus traumas, os meus probleminhas de outras vidas. Deus, ele não passa por esse vetor. Deus está longe disso. Mas ele pode ajudar, né, cada um de nós a superar os seus próprios problemas. Chega então Moisés e diz assim: o que está hoje aqui na terra em voga é a pena de talião. Ou você segue essa lei, ou segue essa pena, ou você vai morrer, né? Eu vou tirar a sua vida corpórea. Então olha como a gente está vendo que há um disparate muito grande. E aí chega cada vez mais as mensagens mediúnicas, as obras espíritas sérias, as obras também espiritualistas, né, sérias também, de outras crenças, de outras religiões, né, mostrando um Deus misericordioso, mais uma vez. Se eu te fizer um mal, né, agora, o que várias vezes a gente pensa? Eu vou te revidar esse mal. Eu não vou ficar quieto, não. Eu não vou ficar na minha, eu vou te devolver na mesma moeda. Só que Moisés ainda ia mais além. Eu vou tirar a sua vida corpórea. Eu vou te matar. Então isso não está, né,
condizente com a doutrina espírita. É nítido isso, né? Mas esse era o pensamento do velho Moisés. Mas, ao mesmo tempo, o que nós temos aqui? Nós temos a lei da fraternidade. Se eu te ofertar rosas agora, eu não posso esperar essas rosas. Mas, pela lei da fraternidade, eu vou ter de volta essas rosas. Você não vai mais me maltratar. Mas, naquele tempo, né, era olho por olho e dente por dente. Era muita repressão. E isso, então, passou propriamente aqui da terra. Ainda temos, né, em alguns instantes essa lei, mas que nós precisamos superar. Mas Moisés ainda, vamos dizer assim, né, vai cronificando os seus ensinamentos e ele chega como autoridade absoluta. Eu que mando, eu que governo, eu que dou as ordens e você tem que me seguir. O que lembra isso? Aí muita gente pode, né, aí falar, lembra o meu comportamento. Eu sou assim. Né? Aí a gente melhora isso. Não, eu estou assim, né? Isso é passageiro em mim. Mas lembra a chaga em nós do orgulho. Não é? Eu que mando. Você tem que obedecer. Só isso. Então, chega a doutrina espírita falando assim, o que vale a pena para nós? Aquela autoridade racional. O que é isso? O pai e o filho.